Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre a geração da folha de 13º salário. Vamos começar falando sobre a folha de 13º salário, primeira parcela. Após selecionar uma empresa, informe a competência, clique no menu Arquivo, Confeccionar folha. O tipo da folha vamos alterar para 13º, primeira parcela. Informe a competência que vai pagar essa primeira parcela e a data de pagamento, e clique em Continuar. Na tela que aparece, clique em Gerar e clique no ícone da engrenagem azul no canto superior direito. Confira o campo competência para cálculo de 13º. Deve estar informado sempre a competência 12 do ano que está confeccionando a folha de 13º. Então, a gente vai deixar nesse campo dezembro de 2025 e calcular a média até, informe o mês da última folha mensal confeccionada. Dessa forma, o programa vai calcular a média para o 13º dessa competência para trás. Agora, apenas marque a opção de gerar a rubrica de 13º e clique em Gerar. Feita a geração, o programa vai gerar a rubrica de adiantamento de salário, pagando a metade do salário mais as médias do trabalhador, e a rubrica de FGTS. Agora é só calcular a folha, no menu Adicionais, calcular a folha. E, por fim, visualizar, no menu Relatórios, folha de pagamento. Quanto ao envio social, a folha de adiantamento de 13º não tem nada de específico relacionado ao envio do social. Apenas envia os eventos de folha de pagamento pré-social do mês 11, 12.00, 12.10 e 12.99. E nesses eventos constarão as informações do 13º e da folha mensal que foi feita na mesma competência. Agora a gente vai falar sobre como confeccionar uma folha de 13º, primeira parcela, fazendo o pagamento integral dessa folha. A gente vai gerar o valor integral de primeira parcela, no mês em que quer pagar integralmente, e aí quando for fazer a segunda parcela, esse valor vai ser descontado e vai dar um valor líquido zerado. Então o primeiro passo é a gente saber quanto que vai dar o valor total dessa folha se fosse pago o valor integral. A gente vai fazer então uma folha de 13º, segunda parcela, só para saber o valor líquido integral dessa folha. Marque que o tipo da folha é segunda parcela, informe a competência, 13, informe uma data de pagamento e clique em Continuar. Clique em Gerar. Lembre-se sempre de clicar na engrenagem azul e conferir a competência para cálculo de 13º, que deve sempre estar preenchido com dezembro do ano que está fazendo a folha de 13º, e o calcular a média até. O programa vai usar desse mês para trás para fazer o cálculo das médias. Marca a opção de gerar a rubrica de 13º e clique em Gerar. Feito isso, calcule essa folha e visualize. A gente vai tirar dessa folha apenas o salário líquido, que é o valor líquido integral que seria pago para os trabalhadores. Então, eu recomendo clicar no disquete na parte de cima e salvar esse relatório na área de trabalho para ser consultado posteriormente. Agora, a gente vai eliminar essa folha de 13º, segunda parcela. Adicionais, calcular a folha, clique na tesoura vermelha e preencha os dados dessa folha de 13º, segunda parcela. Competência 13, data de pagamento. No campo Eliminar, marque a terceira opção e clique em Eliminar. Agora sim, a gente vai confeccionar essa primeira parcela integral. Clique no menu Arquivo Confeccionar folha, marque que é uma folha de 13º, primeira parcela, informe uma competência e uma data de pagamento. E clique em Continuar. Gere as rubricas dos trabalhadores. Depois de gerar, eu recomendo alterar a matrícula dos trabalhadores e alterar o valor da rubrica de adiantamento de 13º. Então, o que a gente vai fazer é pegar o relatório que a gente salvou na área de trabalho, anotar o valor do salário líquido e preencher na rubrica 45 de cada um dos trabalhadores. Então, por exemplo, a matrícula 5 deu esse valor de salário líquido. Vamos anotar esse valor e salvar. Faça isso com todos os trabalhadores. Altere o trabalhador, altere a rubrica
e informe o valor do salário líquido na folha que foi impressa anteriormente. Após alterar as rubricas 45 dos trabalhadores, calcule essa folha e visualize para conferir os valores lançados. Agora vamos confeccionar uma folha de 13º segunda parcela, nessa situação em que foi pago na primeira parcela o valor integral. Confira que o salário líquido dos trabalhadores aparecerá zerado. Porque o programa vai gerar um valor integral de 13º, vai descontar o que foi pago integralmente no adiantamento e depois entram as deduções de imposto de renda e INSS, e o valor líquido fica zerado. Agora vamos mostrar como fazer o cálculo de uma folha de 13º segunda parcela. Clique no menu Arquivo, Confeccionar a folha. Informe que o tipo da folha é a letra L, 13º segunda parcela. A competência deve ser sempre a competência 13 do ano que está confeccionando. Preencha uma data de pagamento e clique em Continuar. Na tela apresentada, clique em Gerar. Lembre de clicar na engrenagem azul no canto superior direito e conferir a competência para cálculo de 13º, que deve ser sempre dezembro do ano que está confeccionando o 13º. Confira também o cálculo das médias. Lembrando que ele vai calcular as médias do mês informado para trás. Agora apenas marque a opção de gerar rubricas de 13º e clique em Gerar. Após a geração, calcule essa folha no menu Adicionais, Calcular a folha e clique em Calcular. Feito isso, visualize no menu Relatórios, Folha de Pagamento. Confira que o programa vai calcular já o valor integral do 13º, contando os salários e mais as médias. Caso tenha feito uma folha de 13º primeira parcela, a folha de pagamento da segunda parcela ficará mais ou menos assim, onde aparecerá o valor total do 13º pago para o trabalhador no ano e descontando o valor que já foi pago na primeira parcela. Caso tenha confeccionado a folha de 13º e não tenha gerado nenhuma rubrica, confira se já não tem nenhuma folha de 13º gerada nesse ano para o trabalhador. Agora a gente vai falar um pouco sobre o envio do 13º para o E-Social, especificamente a segunda parcela. Para fazer o envio, clique em Adicionais, Central do E-Social. Quanto ao 13º, devem ser enviados dois eventos apenas. O 1200, informando a competência 13. Feito isso, clique no mais verde, clique em Diagnóstico, agora marque, clique na seta amarela para agendar o evento, e na janela de agendamento pré-social, apenas clique no evento e clique em Transmitir. Feito isso, vamos voltar para a aba do banco de dados e enviar agora o evento 1299. Competência 13 não tem um evento 1210. Então, para ser enviado para o E-Social é apenas um 1200 e o evento 1299. Feito isso, marque e clique na seta amarela para agendar o evento. Agora vamos na aba de agendamento para o E-Social, clique no evento 1299 e clique no botão de transmitir. Agora falaremos um pouco do cálculo do 13º salário na rescisão. Quanto à rescisão, pode confeccioná-la normalmente, formando o trabalhador, o motivo do afastamento, a data do desligamento e o motivo para o aviso, e o tipo de aviso prévio. O programa automaticamente vai calcular os valores de 13º salário devidos para o empregado. E aí ele vai usar, para efetuar o cálculo, a data de admissão do trabalhador e os afastamentos. Mas, por via de regra, o principal para que seja gerado um avo de 13º é ter 15 dias trabalhados dentro do mês. Então, se o trabalhador teve 15 dias dentro de um mês, é devido para ele um avo de 13º salário quando for feita a rescisão. O mesmo vale para o 13º salário indenizado. Caso sejam utilizados os dias de aviso prévio indenizado
para fazer uma projeção em cima da data do desligamento do trabalhador, com essa projeção é verificado em quais meses tiveram mais de 15 dias trabalhados para o empregado. Se teve mais de 15 dias, ele vai ganhar esse avo, mas agora como 13º indenizado. Nessa situação, temos que o trabalhador teve 10/12 avos de 13º salário. Então, o que deve ser verificado para chegar nesse valor? Primeiro, a data de admissão do trabalhador. Segundo, confira se no cadastro desse trabalhador tem algum afastamento. Nesse caso, o empregado não tem nenhum afastamento por doença ou acidente de trabalho que influenciaria no cálculo do 13º da rescisão. E, por fim, verifique a data de desligamento do trabalhador. No caso, como o trabalhador foi desligado em 31/10, ele vai receber os 10 avos do ano como 13º salário proporcional. Além disso, para esse trabalhador, foram gerados 42 dias de aviso indenizado. Então, é feita aquela projeção. Ou seja, da data do desligamento do empregado, são contados 42 dias para frente. E na rescisão, o programa já mostra essa data de projeção, dia 12/12. Ou seja, por conta dessa projeção, o mês 11 vai gerar um avo para pagar para o trabalhador, porém como 13º indenizado. Já no mês 12, o empregado teve apenas 12 dias trabalhados, não teve os 15 dias. Então, o avo indenizado desse mês não vai ser gerado. O programa calculou um avo de 13º salário indenizado para esse empregado. Lembrando também que, se já foi feita a primeira parcela de 13º para o empregado e depois for feita a rescisão, o programa vai gerar o 13º salário proporcional integral, vai gerar também o cálculo do 13º indenizado, porém, ele vai gerar um desconto do que já foi pago na primeira parcela de 13º. E esse valor vai ser descontado na rescisão. Agora, falaremos da influência dos afastamentos no cálculo do 13º. Para verificar os afastamentos, altere o cadastro de um trabalhador específico, clique em Eventos Trabalhistas e na subguia de afastamentos. Confira que nessa janela constarão os afastamentos do trabalhador. A gente vai começar falando do afastamento por doença não relacionada ao trabalho. Então, nessa situação, a empresa vai pagar os 15 primeiros dias de afastamento. Então, esses 15 primeiros dias de afastamento que a empresa paga são considerados para o cálculo do 13º salário. Nessa situação, temos o empregado que ele foi afastado dia 15/10 e não tem uma data de retorno definida. Os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa, ou seja, do dia 15 até o dia 30. O empregado trabalhou mais de 15 dias dentro do mês 10, então ele vai ganhar esse avo do mês 10 de 13º. Agora vamos falar do 13º salário quando tem um empregado afastado por acidente de trabalho. O primeiro passo é alterar o cadastro do trabalhador, acessar a guia de afastamentos e alterar o afastamento de acidente de trabalho desse empregado. Na tela apresentada, clique na aba de 13º salário. O período em que o empregado está afastado por acidente de trabalho, com exceção dos 15 primeiros dias, que de fato deve ser pago pela empresa, é devido pelo INSS. Para que o programa gere um desconto no 13º desse empregado, referente ao período que será pago pela Previdência, é necessário preenchermos a aba de 13º salário no cadastro desse trabalhador. Então, clique no mais verde para incluir, informe o ano que está pagando esse 13º e vamos preencher o valor desse 13º salário. Para chegarmos ao valor, é necessário pegar o valor do salário mais as médias do empregado, dividir esse valor por 12 meses, para sabermos o valor do mês. Agora vamos dividir esse valor por 30 dias do mês, para encontrar o valor do dia de trabalho. Então, esse empregado, o valor do dia de trabalho dele vale R$ 13,13. Agora, a gente tem que calcular a quantidade de dias que será pagos pela Previdência. Esse empregado ficou afastado do dia 1º/11 até o dia 31/12. Isso aí vai dar um total de 61 dias. Porém, desses 61 dias, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa e não pelo INSS. Então, a gente vai descartar esses 15 primeiros dias. 61 menos 15 dias vão dar 46 dias. Ou seja, vamos multiplicar esse 13,13 por 46 dias. Então, esse é o valor do INSS que será pago pela Previdência para o trabalhador. R$ 603,98. Após preencher essa informação, salve tudo e calcule normalmente o 13º salário do empregado. Ao visualizarmos a folha de pagamento, confira que o valor do 13º salário do empregado virá num valor menor,
pois uma parte desse valor está sendo pago pelo INSS. Esse valor pago pelo INSS está representado pela rubrica 1029 que aparece na folha. Porém, essa rubrica ela tem uma classificação informativa, ou seja, ela não vai aumentar o valor devido de 13º para a empresa. Tanto que confira que no total de proventos aparece apenas o valor de 13º e não está aparecendo o valor da rubrica 1029. O programa gera essa rubrica 1029 para indicar o valor que está sendo pago pelo INSS e também para que esse valor entre na base de cálculo do FGTS, pois por ser acidente de trabalho, a empresa deve pagar o FGTS sobre esses dias. Confira que somando a rubrica 48 mais a 1029, será o valor do salário mais as médias desse empregado. Agora vamos falar do empregado afastado por licença maternidade e a sua influência no cálculo do 13º. Altere a matrícula do trabalhador. Confira se nos afastamentos já está lançado a licença maternidade. Após lançar a licença maternidade, confeccione normalmente a folha de 13º salário. Ao visualizarmos a folha de 13º, confira que é uma separação entre o valor de 13º que será pago pela empresa e o valor do 13º referente a salário e maternidade que será pago pelo INSS. No fim das contas, a empresa vai pagar o valor total do INSS para esse empregado. Porém, essa rubrica 1015 vai gerar uma dedução de FPAS na GPS da empresa, no valor de R$ 1.460,40. Ou seja, ao visualizarmos a GPS analítica, confira que tem uma dedução de R$ 1.460,40, que é justamente o valor dos 120 dias de afastamento de licença maternidade do trabalhador. Para chegar ao valor de 13º salário e maternidade, que aparece na folha, é necessário pegar o salário base mais as médias do trabalhador, lembrando que é o salário base mais as médias no mês anterior ao empregado entrar de licença maternidade. Esse valor será dividido por 12 avos, para saber o valor do avo. O valor encontrado será dividido por 30 dias, para saber o valor do dia. E agora esse valor é multiplicado pela quantidade de dias de afastamento de licença maternidade, ou seja, 120 dias. Então esse é o valor que aparecerá de 13º salário e maternidade e é o valor que será deduzido da GPS da empresa. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte pelo número 3451-3800 ou com o nosso atendimento virtual disponível no site da Dexion, www.dexion.com.br. Dexion, com você a cada passo.